A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem sim, eu sou o pastor Heraldo e aqui nós vamos para mais uma EBD em Foco. Em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 1, a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Estamos iniciando então mais um trimestre, uma nova revista, que nós possamos durante esses 13 domingos, durante esses 3 meses, termos uma jornada bíblica, né? Através dessa lição, através das demais lições, das classes da nossa escola bíblica, termos mais e mais oportunidades de ouvir, aprender e praticar a palavra de Deus. Durante esse trimestre, nós vamos estar usando então essa revista, nova revista, que tem por tema a relevância da igreja, sua essência e missão. O comentarista aqui é o pastor Josué Rodrigues de Gouveia. Então, o subtema que essa revista vai trabalhar é reafirmando os fundamentos. Então, nós vamos falar de fundamentos, importância do compromisso com a palavra de Deus. Essa lição de número 1 vai bater muito nessa tecla. A adoração sincera, adoração sincera. Então, existe adoração que não seja sincera? A gente vai ver durante esse trimestre. E o serviço autêntico, a importância de nós, através dos dons, estarmos servindo a igreja, segundo os preceitos de Jesus Cristo, tá? Então, acompanhe conosco aqui. Você que não é inscrito no nosso canal, é uma oportunidade para você se inscrever para receber aí sempre a notificação quando a gente lançar um novo vídeo do comentário dessa revista dos adultos, tá? E aí a gente tem um grupo do Telegram também, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o grupo do Telegram, e através desse grupo ali a gente disponibiliza sempre que possível as revistas em PDF, slides também, videochamada, para nós podermos estar usando aí nos grupos de WhatsApp da igreja, para nós estarmos enriquecendo aí o material pedagógico dos professores. A gente também volta e meia tem pessoas lá no grupo do Telegram, irmãos e irmãs, que sempre colocam ali uma dinâmica. A gente pode interagir através desse grupo do Telegram e tem muitas pessoas que interagindo lá ajudam umas às outras com recursos didáticos para melhorar cada lição, tá bom? Então não deixe de fazer parte dessa família aqui. No link desse vídeo eu vou colocar a descrição para que você possa, no link do Telegram, entrar aqui para fazer parte da nossa família do Telegram. Amém? Queridos, então nós estudaremos todos esses temas para esse próximo trimestre. Eu julgo importante a gente incentivar nessa primeira lição que os nossos alunos não faltem. Faça aí uma espécie de bonificação para o aluno que não teve nenhuma falta ou menos faltante, que às vezes durante 3 meses pode acontecer uma coisa ou outra, a pessoa faltar uma vez por doença, por viagem, isso é, isso é o de menos. Mas a questão aí que nós temos que frisar é a pessoa que falta por displicência, por não ter ali cuidado com a escola bíblica, tá? Então incentive a uma, a uma igreja aqui próxima a nós, amiga nossa, que criou ali um cartãozinho fidelidade. Então ela bolou ali um cartãozinho, os alunos que quiserem aderir, aí você leva o cartãozinho toda vez antes de começar a escola bíblica, ele coloca lá uma pontuação lá, um sinal de que a pessoa compareceu àquela aula. E a pessoa, ao final do trimestre, as que chegaram com menos falta e que foram mais fiéis à escola bíblica serão, assim, bonificadas, né? É uma forma da gente incentivar os nossos alunos a não se evadirem da EBD, para que a gente tenha sempre uma escola bíblica com mais e mais presença de alunos, tá? Então são esses temas que a gente vai estudar. Hoje a gente vai estudar aí o primeiro tema dessa série de, de assuntos que a gente vai trabalhar nesse trimestre, a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. O texto que ele colocou como referência é um salmo, né? Um salmo de número 119, versículo 97 ao 103. E eu fiz aqui o destaque de expressões que o salmista, nesse Salmo 119, de uma maneira incrível, ele, para cada salmo, ele faz um destacamento da palavra de Deus, colocando em palavras sinônimas, correlatas, palavras parecidas, mas que sempre estarão falando do mesmo assunto, que é
a palavra de Deus. Versículo 97, ele diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Verso 98, ele diz: tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Verso 99, ele diz: tenho mais entendimento que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. No verso 100, ele diz: sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me aparte os teus juízos, porque tu me ensinaste. Ou seja, até aqui no versículo 102, então ele colocou 97, 98, 99, 100, 101 e 102. Foram 6 versículos que ele não repetiu as expressões, né? Sempre colocando expressões sinônimas, correlatas, mas que sempre falam da mesma dinâmica, que é a palavra de Deus. Ele vai repetir agora somente no versículo 103, ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Interessante essa colocação aqui do salmista no Salmo 119, você vai encontrar essa dinâmica aqui em todo o Salmo de número 119. Vamos aqui então para a nossa introdução. Refletiremos sobre a relevância da palavra de Deus para a igreja. Apresentaremos alguns princípios que evidenciam essa relevância crucial para a vida cristã. Então, ser igreja é fazer parte de uma comunidade de salvos. E como que se comporta, como que essas pessoas se relacionam, como que elas vivem, né? Que tipo de relacionamento implica estar dentro de uma igreja. Então, tudo isso nós precisamos observar, são princípios. E a palavra de Deus é que vai nortear cada uma dessas correlações. No tópico primeiro, a lição vai nos trazer a relevância do aprendizado da palavra. O ensino está intrinsecamente ligado a ouvir, guardar e praticar o que está sendo ministrado. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, a gente primeiro tem que estar pronto para ouvir. Por que pronto para ouvir? Porque a gente tem que o tempo todo estar aprendendo, irmãos. E, obviamente, quando a gente fala na palavra de Deus, não existe esgotamento de aprendizado. Talvez determinadas matérias você vai se especializar em, você vai ser um pós-doutorado em algum tipo de ciências humanas, seja em qual área que for, de exatas ou de humanas, ok? Mas com relação à palavra de Deus, não existe pós-doutorado que não precise estudar a palavra de Deus, porque ela é inesgotável, é uma fonte que jorra, é uma fonte de conhecimentos, de informações, de revelações de Deus, que sempre vai estar sendo pesquisada, analisada. A gente tem tantos livros, tantos comentários bíblicos, e a gente, se mergulhar na palavra, a gente vai conseguir extrair mais e mais da palavra de Deus. Então a gente precisa estar ouvindo, aprendendo. Depois a gente precisa não só ouvir, mas e deixar esses ensinamentos escoarem, mas a gente precisa ouvir e guardar no coração. A partir daí, a nossa prática vai ser mudada, porque o próprio Cristo fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se nós ouvimos, guardamos no coração, agora nós vamos, obviamente, praticar através da palavra de Deus. Os nossos comportamentos, a nossa fala, a nossa forma de tratar as pessoas vai ser, obviamente, influenciado por causa que nós ouvimos e guardamos a palavra de Deus. O tópico 1.1 diz: o aprendizado nos torna sábios para a salvação. O elemento essencial que nos conscientiza da salvação vem pelo aprendizado da palavra. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O interessante aqui, irmãos, que eu quero frisar, através de uma experiência que nós tivemos com uma irmã aqui da nossa igreja, uma pessoa
Uma irmã muito boa, uma mulher de oração, frequentava círculo de oração, mas que por muitas das vezes, irmão, por falta da gente se envolver com a palavra, da gente se preocupar com o que a gente está aprendendo, sabe? A gente entender que a gente não pode ficar dependendo só da mensagem do domingo à noite, a gente precisa ter as nossas experiências com a leitura, com a pesquisa da palavra de Deus. Essa irmã muito boa, muito caridosa, uma senhora fantástica. Gostava muito dela, gosto até hoje, de montão. Mas uma certa feita, eu fiquei sabendo por terceiros que a gente já não se via há um certo tempo, eu já estava em uma outra igreja, e aí ficamos sabendo por terceiros que ela havia se convertido a uma outra denominação, que até onde a gente estuda, principalmente quando a gente estuda seitas e heresias, essa denominação, essa religião, a gente considera como uma seita, por causa de alguns ensinamentos pontuais que eles têm lá, principalmente em relação ao sábado, né? Você sabe do que eu estou falando, não precisa de eu falar mais nada. E aí ela recebeu essas pessoas na sua casa, esses ensinadores, esses doutrinadores, fizeram algumas visitas pontuais a ela, e durante essas visitas eles inculcaram na cabeça dela de que aonde ela estava, na Assembleia de Deus, nessa religião, essa religião está equivocada, está errada, e eles conseguiram provar através das suas escrituras e dos ensinos ali da sua ensinadora mestra, não precisa de eu falar quem é, você já deve estar sabendo do que eu estou falando. Eles conseguiram convencer a ela de que ela estava errada, equivocada e que precisava então ir para a igreja deles para ela alcançar a salvação. Tempos passaram, alguns dias, meses se passaram, eu encontrei com ela na rua, a gente se cumprimentou e ela me falou que tinha tido essa experiência, realmente ela reafirmou isso e pasmem vocês, nós ficamos ali uns 10 minutos conversando e ela ficou aproximadamente de 5 a 10 minutos tentando me convencer de que aquilo que nós fazemos, irmãos, está completamente errado, de que tudo que nós aprendemos está completamente errado. Ou seja, eles fizeram literalmente uma lavagem cerebral naquela mulher e agora ela está, através dos encontros com outros irmãos, ela está convencendo, tentando convencer nós que nós é que estamos errados. Então, a importância de nós termos fundamentos da palavra de Deus, não dependermos de comer a sopinha do domingo à noite do culto, irmãos. Eu comparo como se fosse uma sopinha rala o culto de domingo à noite se ouvir uma palavra. Uma palavra rápida, uma palavra de 40 minutos, 30 minutos, não pode ser o seu sustento da sua vida espiritual. Você precisa ter um tato, você precisa ter experiências de estudar e mergulhar e se aprofundar na palavra de Deus, de ser um autodidata, um conhecedor, um curioso da palavra de Deus. Os mestres da lei, estudiosos diligentes das Escrituras, a examinavam na certeza de encontrar a vida eterna. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O tempo todo as Escrituras apontando para Cristo. Aí Cristo surge na história e os homens o crucificaram. Por que o crucificaram? Porque entenderam errado as Escrituras. Eles entenderam através da sua vontade de entender de um jeito, eles queriam entender as Escrituras, mas eles também queriam entender do jeito deles. E por causa disso, entendendo mal as Escrituras, eles crucificaram a Jesus. Não receberam ao Cristo ressuscitado. 1.2. O aprendizado nos torna sábios para a vida. O aprendizado da palavra de Deus proporciona ao crente essa sabedoria celestial que se sobrepõe à sabedoria humana e terrena. O salmista admite: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Que coisa interessante, né? Você ser mais sábio do que os seus mestres. Não sei se você já sentou com alguém, irmãos, que domina as escrituras. É uma coisa fantástica. Você ouvir uma pessoa que domina as escrituras, o grego, o hebraico, uma pessoa que tem essa sabedoria de lidar com as escrituras, ele consegue ter resposta para tudo, ele consegue responder aos críticos da palavra, ele consegue receber, ele consegue conversar com ateus, ele consegue conversar com todas as pessoas, porque ele não precisa temer, ele tem
de fato, o conhecimento da palavra de Deus. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Por que que eu tenho mais conhecimento do que todos os meus mestres? Porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Geralmente a pessoa, quando fica mais velha, ela fica mais prudente, mais receosa. Mas o salmista está dizendo assim: olha, por causa da minha meditação na lei do Senhor e nos seus estatutos, nos seus preceitos, na sua palavra, nos seus ensinos, nos seus decretos, eu tenho sido mais prudente do que os mais velhos. Que maravilha, né? A palavra de Deus tem esse poder de transformar a nossa vida de dentro para fora. 1.3, aprendizado nos faz discernir o falso ensino. A principal qualidade de quem ensina a palavra é conhecê-la. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. No caso da falta de conhecimento bíblico, existe o fragaroso perigo de errar e de se estar ensinando doutrinas heréticas. Ainda de acordo com o texto de Oséias, o povo pereceu porque lhes faltou o conhecimento de Deus. E aí você vai ver dezenas, centenas, milhares de pessoas que seguem falsos líderes, falsos pastores, falsos profetas, porque simplesmente se recusam a ler e meditar e guardar a palavra de Deus no seu coração. Eles ficam dependentes das novidades que os seus pseudos líderes e pastores trazem. Então, a igreja que abriu aqui a porta agora é a igreja dos milagres, é a igreja do apóstolo fulano de tal. Aí arrasta a multidão para um lado. Aí daqui a pouco vem um outro apóstolo e arrasta mais uma multidão para ele. E as pessoas estão sendo arrastadas de um lado para outro, porque lhes falta o conhecimento da palavra de Deus. Que nós possamos, então, nos aprofundar nela, aproveitando esse trimestre, já fazendo aí desafios de leitura, de meditação na palavra de Deus. Tópico de número 2, a importância de priorizar a palavra. A prioridade da palavra de Deus perpassa por uma atitude firme da igreja, justamente quando as lideranças entendem que o estudo sistemático da palavra é fundamental em todas as funções eclesiásticas. O interessante aqui, eu conheci uma igreja, um pastor amigo nosso, que ele tem as reuniões dele normal, sistematizadas, os cultos de domingo, de escola bíblica, normal como qualquer uma. Mas um trabalho que ele tem lá que eu achei fantástico, mas muito bom mesmo. E se a sua igreja puder implantar, se você for pastor e conseguir implantar isso é um fenômeno, é que ele tinha um encontro com a liderança para se aprofundar na palavra, com a liderança. Porque a partir da liderança, você tendo pelo menos uma liderança consolidada na palavra, você vai ter menos desvios doutrinários na igreja. Às vezes o pastor sozinho não consegue controlar a disseminação de algum pensamento, de alguma filosofia, de algum, de algum falso profeta que está rodeando a igreja, que está embrenhado na igreja. Mas com certeza uma liderança sadia, uma liderança bíblica, uma liderança que conhece as Escrituras, vai com certeza dar um suporte maior ao pastor. Acho muito interessante, é desgastante, né? Você ter que tirar mais um dia da semana para estar se reunindo, mas isso é fantástico. Se reunir com os líderes para ensiná-los, para que incentivá-los a aprofundar na palavra de Deus. E nós que somos líderes, pastores, obreiros, professores, não precisa nem dizer, irmãos, que nós precisamos priorizar a palavra de Deus ainda mais, porque nós a ensinamos. Então, nós não podemos ficar na superficialidade, precisamos fazer esse mergulho nas Escrituras. 2.1, a importância da palavra no Antigo Testamento. O sacerdote e escriba Esdras é um exemplo muito importante para apresentarmos o ensino da palavra de Deus no Antigo Testamento, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. O povo se reunia para ler e meditar na lei do Senhor. Essa atitude de Esdras produziu um dos maiores avivamentos na história de Israel. É interessante essa história, esse contexto. O povo estava há muito tempo sem ouvir, o livro da lei havia se perdido. Eles encontram o livro da lei, tiram a poeira de cima dele, e o simples ato de ler
e verbalizar a palavra de Deus ao povo trouxe avivamento ao povo. Muitas das vezes, irmãos, nós ficamos preocupados em multiplicação na igreja, em que as pessoas venham e se sintam agradadas aqui dentro desse ambiente. A gente quer tornar o ambiente mais propício possível, a gente fica com medo de dizer algumas verdades, mas a palavra de Deus, ela precisa ser pregada, doa quem doer, custe o que custar. E quando ela é pregada, obviamente que ela vai espantar os fariseus, mas ela vai atrair a multidão sedenta e exausta que precisa de pastoreio. Amém? Que nós não nos envergonhemos da palavra, de pregar a verdade das Escrituras. Ela tem 3 propósitos essenciais: exortar, edificar e consolar. Então, tem pessoas que com uma palavra estão sendo exortadas, já outras com a mesma palavra estão sendo edificadas, já outras com as mesmas palavras estão sendo consoladas. A gente não sabe qual é o efeito que o Espírito Santo vai produzir no coração daquele ouvinte. Por isso devemos pregar a palavra. Pregue a palavra. Alguns púlpitos têm até em cima ou embaixo no próprio púlpito essa frase escrita assim, né, que eu acho muito legal ela. Quando assumires a tribuna, pregue a palavra. Ensine a palavra. Não conte causos, histórias, anedotas, piadas, mas aproveite a oportunidade e pregue a palavra, porque é ela que vai trazer esse avivamento ao nosso povo. 2.2 A importância da palavra no Novo Testamento. Os apóstolos deixaram um legado muito importante para a igreja dos nossos dias, para que tenha uma vida espiritual e um crescimento saudável. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Paulo exortava Timóteo, seu filho na fé, para que pregasse a palavra em todo o tempo. Que pregues na palavra, instes a todo tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes com toda longanimidade e doutrina. Em relação à igreja primitiva, a igreja do começo, eles tinham a oportunidade de receber uma carta do apóstolo Paulo e em rápidas palavras ali alguém lia e tinha que repassar às vezes essa carta para frente. Havia essa dificuldade de ter cópias físicas ali para eles estarem lendo ou levarem para casa. No máximo eles ouviam o que Paulo havia escrito e o máximo de coisas que eles podiam guardar, guardavam para começar a praticar. Irmãos, que privilégio nós temos hoje, nós temos a Bíblia completa na nossa mão, Antigo Testamento e Novo Testamento. Se nós não temos o entendimento, se nós às vezes falta para nós algum tipo de entendimento do significado das palavras, nós temos versões diferentes da Bíblia, nós temos a NVI, nós temos a linguagem de hoje, nós temos a linguagem contemporânea, nós temos Bíblias, para quem não sabe ler, você pode ligar aí o YouTube, você tem a narração da Bíblia na internet prontinha, é só você ouvir a palavra de Deus. Você está no ônibus, coloca um fone, ouça a palavra de Deus. Se você não gosta de ouvir, né, nesse sentido de um fone, mas você consegue ler, leia a palavra de Deus, tem tantas versões. Aí eu quero me aprofundar, nós temos comentários e mais comentários bíblicos, excelentes comentários bíblicos produzidos por homens e mulheres de Deus que se debruçaram nas Escrituras, estudaram grego, estudaram hebraico, mergulharam nas Escrituras e deixaram para nós grandes e grandes ensinos. Nós temos todas as ferramentas hoje, irmãos, para nos aprofundarmos, para mergulharmos na palavra de Deus, porque é ela que vai nos sustentar em tempos difíceis. 2.3 A palavra nutre a vida espiritual. Nossa saúde espiritual está intimamente ligada à nossa busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Pedro escreveu: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. O leite materno não possui substituto à altura. De igual modo, a vida cristã nada pode substituir a palavra de Deus. A palavra é o principal elemento do cardápio alimentar da vida espiritual. A palavra deve ser prioritária em nossa vida. E aí eu quero trazer um adendo aqui para nós. Nós evangélicos temos, por tradição,
Antes de ouvir a palavra, nós temos uma série de músicas que a gente começa a cantar, desde a harpa cristã, para algumas denominações é o cantor cristão, e a gente tem desde o começo até a hora da ministração uma série de hinos, às vezes chega a ser 10 hinos ou mais hinos cantados. E uma forma da gente também anunciar a palavra ao povo é através da palavra cantada. É isso que o salmo representa. O salmo, na verdade, é a palavra de Deus através de um hino, através de uma canção, de um hinário. Por isso que é importante a gente fazer a leitura dos salmos durante os nossos cultos, porque os salmos são baseados na palavra de Deus, são a palavra de Deus. E a gente, infelizmente, encontra muitas igrejas, irmãos, que a letra dos hinos é uma verdadeira tragédia. As letras dos hinos são hinos humanistas, que não falam de Cristo. Há muitas letras que são até bonitas, mas chamam Jesus de você, não o exaltam como Senhor. Aí tem uma canção que fala que eu quero conhecer Jesus, eu quero me apaixonar outra vez. Sabe, irmão, são hinos que até mencionam a pessoa de Jesus, mas sempre chamando ele de você. Há outras canções que são feitas 100% para os homens, para se cantar para os homens. A gente pode até ter essas canções para a gente ouvir no nosso quarto, na nossa casa, no nosso veículo. Coloque lá no veículo seu e vai ouvir músicas que vão trabalhar a sua autoestima, que vão trabalhar o seu ego, que vão trabalhar a sua vida humana, que vão trabalhar a sua vida conjugal. Pegue essa música e vai ouvir no seu quarto, no seu carro, na sua casa. Mas os hinos congregacionais têm que ser hinos que preguem a palavra de Deus dentro das suas letras. É uma oportunidade que a gente tem. Há pessoas ali paradas que não conhecem a Jesus, que foram ouvir o nosso culto, estão ali com o coração aberto e a oportunidade que um hino tem de impregnar nele, de colar, porque essa é a perspectiva de um hino. Quando a gente canta uma música, a música ela tem esse poder de impregnar, de a gente decorar. Não sei se você já teve experiência de você estar passando perto de um carro de som e começar a tocar uma música ali, secular ou cristã, uma música qualquer. Aí tá tocando, tocando, tocando. Passa-se algumas horas depois, você tá com aquela música na cabeça, aquela batida na cabeça, aquele ritmo na cabeça. Esse é o poder da música. E a gente, infelizmente, irmãos, eu digo isso infelizmente porque acontece na minha igreja também, acontece em todas as igrejas. Uma vez eu até exaltei um amigo meu, pastor, e eu disse assim, pastor, que lindo é a seleção de hinos aí da sua equipe de louvor, do seu ministério de louvor. Você que pede para eles para cantar dessa forma? Ele falou, não, eu nunca pedi nada para eles. Apenas eu ensino a palavra e através do ensinamento da palavra, eles têm o cuidado de selecionar as músicas para cantar nos cultos congregacionais. Porque imagina um culto, irmão, que em você 40 minutos canta o tempo todo exaltando o ego do homem, colocando o homem no centro, sabe, dizendo que o homem é isso, que o homem é aquilo. Não, irmão, jamais faça uma coisa dessa. Os nossos hinários têm que exaltar o nome de Jesus, falar da salvação, falar da libertação, falar o tanto que nós somos miseráveis, pecadores, precisamos da graça de Deus, que sem a salvação nós estamos perdidos. Se nós não nos arrependermos, nós estaremos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos condenados ao inferno. E Jesus nos salvou, Jesus nos libertou. Essa tem que ser a dinâmica do nosso inário. Mas, infelizmente, a gente, talvez por populismo ou por estar na moda, a gente coloca algumas canções que não agrega em nada, né? E aí vem a hora da pregação, as pessoas parecem que já estão tão cansadas de ouvir aquelas músicas delas mesmas que não querem mais nem ouvir o evangelho. É uma pena. Tópico de número 3. O resultado da aplicação da palavra. A aplicação da palavra de Deus se constitui no elemento fundamental para o cristão sob todos os aspectos. Ela tem o poder de transformar a vida do ser humano. 3.1, ela fortalece a vida cristã.
A maturidade cristã será alcançada através de uma vida alicerçada na palavra. Somente pela palavra o cristão poderá vencer todos os embates da vida com equilíbrio e resiliência. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O perigo que muitas pessoas correm, não é? Em edificar a sua casa espiritual sobre a areia, sobre uma coisa que nem fundamento é. Na verdade, irmãos, quando as escrituras estão falando sobre alicerce, colocando a areia como alicerce, é porque não há nem fundamento. O fundamento, de fato, é rocha, é concreto, é coisa sólida. Areia não é fundamento. Então, as pessoas estão construindo as suas casas sem nenhum tipo de fundamento. Vai ruir, vai vir a, a pique, vai ser derrubada essa casa no menor vento, na menor tempestade, essa casa vai vir ao chão. Mas aquela casa, aquela igreja, que é constituída sobre a palavra de Deus, ela está alicerçada sobre o verdadeiro fundamento, na rocha que é Cristo, e jamais ela vai desabar. 3.2 produz santificação. A vontade de Deus para o seu povo é a santificação. E um dos elementos importantes para a santificação é a palavra de Deus. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. De acordo com o apóstolo Tiago, para que haja uma mudança de vida efetiva, a palavra precisa ser enxertada em nossas vidas. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, receber com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A palavra de Deus precisa ser inserida, enxertada na nossa vida. A gente precisa, de alguma forma, irmão, seja ouvindo, seja lendo, seja estudando, seja indo num seminário bíblico, seja indo numa faculdade teológica, a gente precisa ouvir, precisa praticar, precisa enxertar, precisa guardar a palavra de Deus em nosso coração para que nós tenhamos esse fundamento e tenhamos também santificação. E por último, aquele que está com a palavra de Deus é uma pessoa que agrada a Deus. Tópico 3.3. A obediência é um dos mais importantes princípios da vida cristã, de maneira que qualquer sacrifício não tem valor sem a obediência. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Glórias ao nome do Senhor. E por fim, nós temos aqui a conclusão. Deus fala com Josué, ele faz promessas e garante que estaria com ele, mas o advertiu que não deixasse de observar a palavra de Deus em todo o tempo. Quanto a cada geração da igreja, enquanto estiver na terra, os tempos mudam, mas a palavra de Deus permanece. Os princípios bíblicos são os mesmos, independente se nós estamos 1000 anos antes de Cristo ou 2000 anos depois de Cristo. A palavra é a mesma, corta do mesmo jeito e tem a mesma eficácia. A última exortação bíblica se refere a como estamos lidando com a palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude em todo o tempo a guardarmos a palavra de Deus. Para a próxima lição, lição de número 2, o tema que nós vamos trabalhar é a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Olha só a importância de nós entendermos a palavra. Então, na próxima vamos falar sobre adoração. E aí, por causa de falsos ensinamentos, por causa de um povo, de líderes e pastores e de equipes de louvores que não tem fundamento na palavra, então a gente pode estar fazendo uma falsa adoração, tá? Embora a gente coloque ali todo um repertório muito bonito, música boa, bem afinada, bem cantada, bem tocada, mas possivelmente estamos caminhando para uma falsa adoração, então nós vamos aprender sobre isso, tá? E eu quero deixar aqui, mais uma vez, os recursos didáticos. Eu sempre gosto de recomendar a você que pode, que sempre que possível use os recursos didáticos, tá? Quadro branco, data show, coloque uma TV para passar um vídeo, um filme, uma imagem, que você possa levar aí os slides para você
usar para os alunos estarem participando, uma dinâmica, sempre que você puder é importante fazer isso. Faça um cafezinho, leve ali um biscoito, um pão de queijo, para no começo ali, enquanto está sendo feita a chamada, a gente bater um papo com os alunos. Não se preocupe exatamente só em chegar e distribuir o conteúdo, mas estude uma lição como essa para 40 minutos. Eu sempre vou bater nessa tecla, tá? Então, para você dar uma boa aula, não precisa você dar uma aula de 1 hora, irmão. Cansa as pessoas. Então, 40 minutos eu julgo que é o essencial para você dar uma aula como essa. Vai sobrar 20 minutos para você fazer as dinâmicas, fazer o questionário no final, perguntas e respostas, para você presentear alguém, um aniversariante, para a gente fazer um lanche, fazer ali um coffee break, ou uma coisa parecida como essa, para gerar essa interação na turma, para que a turma se sinta no sentido de pertencimento àquele espaço, tá? Aqui também tem um link do Telegram, vou deixar aqui na descrição do vídeo, para que você faça parte da nossa família ali no Telegram. Se você também quiser, os slides também tem como pegar diretamente nesses sites aí, ebdpanorama.com, revistaebd.com, para você também ter acesso aos slides que nós estamos usando aqui nessa lição, tá? Deus abençoe a todos. Irmãos, não deixe de se inscrever nesse canal. Mais uma vez eu peço, se inscreva, curte e comente, compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais, nos ajuda a divulgar esse trabalho do nosso canal, tá? Deus abençoe. Aqui até a próxima EBD em Foco. Se Deus nos permitir, estaremos aqui. Deus abençoe.